Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar convosco o propósito de Deus. Que sempre Deus tem um propósito convosco. Antes de entrar no propósito, antes de entrar no assunto 2, penso se inscrever no meu canal para que o meu canal cresça e também colocar like para que o like tenha mais visualizações vídeo ou para que o canal seja mais visualizado. O teu like tenha me ajudar a compartilhar. Então o teu inscrito está fazendo o trabalho para valer. Então também sobre assunto e dúvidas podes colocar os comentários. Então, quer trazer o tema hoje que vamos tratar sobre o assunto, quero compartilhar contigo que é o propósito de Deus tem contigo. Então, o propósito que trago compartilhar, que falar sobre o tema, o que significa andar na carne. O que significa andar na carne. Então, é um do assunto que vou tratar aqui para que percebamos isso que realmente significa essa palavra andar na carne. Então, em primeiro lugar, a Bíblia foi escrita em linguagem original. Quando falamos de linguagem original, foi escrita em linguagem de hebraico, grego e aramaico. Então a Bíblia não foi escrita em nossa linguagem, essa língua que estou me comunicar contigo com a língua portuguesa. Apenas foi traduzida em língua portuguesa. Existe esse vídeo que fala sobre assunto será que a Bíblia existe, a palavra Bíblia existe na Bíblia, trata de todo esse tipo de assunto. Ok, mas isso quer dizer o que? Quer dizer, quando nós falamos palavra andar na carne, antes de entrar no, já estou no assunto, mas antes de entrar, eu quero fazer primeiro entender um pouco o que significa a palavra carne bíblico. Então, porque nós nos tempos modernos atuais, nós sabemos a carne, só nós sabemos aquela carne que comemos. Por exemplo, a Bíblia define a carne é um animal. Ele não define a carne é aquele algo para comer, só próprio animal é carne. A Bíblia define uma pessoa como uma carne. Então, a Bíblia tem várias definições para a palavra carne, tem muito significado dessa palavra. Então, mas nós definimos um animal carne quando já morreu. Por exemplo, vamos dar exemplo, quando nós matamos galinha, depois apelegamos tudo isso, agora fica frango, é quando nós chamamos como carne. É como a vaca, quando depois de matar, depois tirar todos esses elementos, depois é que chamamos carne, que chamamos de carne de vaca. Então, para dizer que a linguagem diferente entre a linguagem bíblica e a nossa linguagem. Para dizer que a maneira de ponto de vista de ver nós as coisas e bíblica e a linguagem está na Bíblia que foi escrito para a cultura judaica, outras culturas, perdão, foi escrito nas outras culturas, acaba essa palavra de carne e para eles entendem, mas para nós acaba ser um pouco difícil, porque falar a palavra que significa andar na carne é como dizer o que significa andar. Nós andar conhecemos aquela coisa de encaminhar, eu sei deixar ela caminhar um pouco, deixar ela andar um pouco. Por exemplo, a pessoa para andar está a caminhar, nós conhecemos a palavra andar por caminhar. A Bíblia tem várias palavras de significado de palavra andar. Não também se andar é caminhar, sim, mas também dizemos tem vários significados na Bíblia. Então, essa palavra que eu vou definir é o que significa andar na carne. Uma das coisas, quando a gente fala de uma carne, também a falar de uma pessoa, mas aqui não vou trazer carne como uma pessoa, vou trazer carne significado o bíblico, como ele chama, como ele trata esses assuntos.
Então, mas o tema central é andar na carne. Então, carne, nós já entendemos que é pessoa. Quando falamos de carne, estamos a falar de alguém. Quando falamos de carne, estamos a falar de si. Quando falamos de carne, estamos a falar de mim, mas a Bíblia define carne como uma pessoa. Isso queria deixar claro. Então, mas já a palavra andar na carne, isso é que vamos entender o que significa. Então, quando podemos ver no livro de Galatas, capítulo 5, Galatas, capítulo 5. Galatas capítulo 5, versículo 16. Galatas capítulo 5, versículo 16 diz essa palavra de Deus. 5, versículo 16 diz assim: Por isso vos digo, vive pelo Espírito, de modo nenhum satisfazer os desejos da carne. A Bíblia diz por isso que vos digo que vivem no Espírito, mas de modo nenhum satisfazer os desejos da carne. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, quando estava falar para a igreja dos Galácias, então ele dizia que eles deviam viver no espírito e na carne, mas nós que tratamos que de espírito, não quer dizer também porque de viver no espírito só para tratar isso. Não estou entrando na profundeza da matéria do apóstolo Paulo, que era o foco, era no espírito. Eu quero trazer o significado que é andar na carne. Quando falo isso, eu quero que as pessoas percebam a compreensão da minha mensagem. Não estou para trazer a fonte está relacionada ao contexto, dentro do contexto não estou para trazer o significado da palavra carne. Até pode aqui não ver que para significar na carne, se peguei essa palavra que aqui contra, se puser em Galatas capítulo 5, versículo 17, vai encontrar que o apóstolo Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Vai dizer porque não encontramos palavra carne, é que eu queria fazer percebendo o versículo que está relacionado aí, mas dentro dessa palavra carne. Então, são esse tipo de características principais. Então, são esse tipo de assunto que vou definir aqui o que andar significa andar na carne. Então, para compreendermos melhor esse assunto de andar na carne, vamos entrar, vou trabalhar dentro do livro de 2 Samuel, capítulo 11. Dentro trabalhar no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Então, vou trabalhar sobre assunto aqui no livro de 1 e 2 Samuel, capítulo 11. Aqui vamos tratar esse assunto. Então, no livro de 2 Samuel, vou trabalhar com 3 versículos. Ele vai trabalhar com o versículo capítulo 11, a partir do versículo 2 até 4. Então, vou trabalhar em cada versículo, mas não estou para tratar o assunto de detalhe, só que trazer palavra significado, o que significa andar na carne. Então, para trabalharmos sobre o assunto andar em carne, vamos trabalhar em 3 pontos relacionados ao que andar na carne, o que significa andar na carne. Existem várias formas, somente eu que trabalhar dentro de significar 3 palavras que vai ser fundamental do assunto tratado que anda na carne. Então, por isso, vamos no primeiro ponto, no 1 Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho. Então isso significa andar em carne. Então isso significa andar em carne significa cumprir os desejos da sua carne. Significa cumprir os desejos do coração. Andar em carne significa cumprir os teus desejos. O que é isso, cumprir os teus desejos? O que cumprir... Desculpa, falhei versículo 3, depois eu vou voltar. Versículo 3, desculpa porque fiz cumprir entre confusão. Diz assim, 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, diz assim, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram que é Batseba.
filha de Elia e mulher de Urias, o Hitita. Disseram quem ela mandou para procurar saber quem era. Então disseram Beteseba. Beteseba andar para dizer que significa cumprir os desejos da sua carne, cumprir os desejos do seu coração, cumprir os desejos da tua vontade, e cumprir o desejo das tuas necessidades, cumprir os desejos do seu corpo, cumprir os desejos daquilo ali que necessita, teu corpo precisa, aquilo ali que quer, o que o teu corpo que exige. Então, andar carne significa cumprir aquilo que o teu corpo quer, o que o teu corpo precisa, o que o teu corpo exige. Aquilo, quando diz cumprir o desejo, o que quer, o que precisa, o que exige. Então, David manda os homens para procurar saber quem é saber, os seus homens para procurar saber quem é que era a mulher. Aquela mulher, então foram descobrir que o nome dela era Betesaba, então mulher do Uri. Então isso significa que David ele queria cumprir o desejo dele, então ele mandou para que só procurar saber quem é que era a mulher, porque ele queria cumprir o desejo dele, porque ele viu aquela mulher para ele, como disse no versículo 2, que aquela mulher era uma mulher bonita. Então ele já queria cumprir o desejo dele de saber quem era a mulher. Eu precisava dizer que o desejo dele era querer conhecer aquela mulher. O desejo dele era saber quem era aquela mulher. O desejo dele era procurar saber quem é aquela mulher que ele viu. Então andar na carne significa querer cumprir o seu desejo. Cumprir o desejo. Então todo mundo significa andar a cara. Então todo mundo, quando dissemos cumprir um desejo, significa todo mundo. Se nós temos um desejo, ninguém existe sem ter um desejo. Estamos a dizer, uma pessoa tem desejos carnais. Quando falo daquele desejo de Davi, estamos a falar de vários tipos de desejos. Andar em carne, estamos a dizer desejos que contradiz contra a palavra de Deus. Mas também temos desejos que naturalmente existe desejo construtivo, existe desejo destrutivo. Temos que entender esse tipo de coisa, mas não vou tratar o que é esse desejo construtivo, o que é desejo destrutivo. Estou aqui para tratar somente o que significa entrar em carne. Então, entrar em carne significa sempre o ser humano H24 sobre 24 ter um desejo de querer cumprir alguma coisa. Deixa ela dar exemplo simples. Uma pessoa, por exemplo, quando amanhece há um desejo que sempre quer cumprir. Não estou a falar das obrigações, não estou a falar dos deveres. Nós temos obrigações que são no dever, temos que fazer dia a dia após. Por exemplo, temos que trabalhar nossos deveres e estudar dos nossos deveres. Não estou a falar desses deveres, nossos direitos, e estou falando sobre um desejo carnal. Pensar que carne, que diz que carne significa a própria pessoa, não significa o próprio você. A carne que significa o seu coração, a carne que significa os seus desejos, a carne que significa a tua natureza, a carne que significa o teu caráter, a carne que significa o teu ser. Então isso chama-se carne. Então que falo de carne dessa forma, dos desejos. Não estou falando da nossa função para realizar, não, porque ninguém não quer ter dinheiro, ninguém quer ter sucesso. Não estou falando dessa forma, estou falando daquilo ali que está dentro do nosso desejo. Se trabalhar um desejo também, se queremos dinheiro, mas é uma obrigação de dever. Então, por isso aqui Davi ele quis cumprir o seu dever por ter visto aquela mulher. Então andar em carne significa querer cumprir o desejo. Então quando nós dissemos estamos andando em carne, significa um desejo que temos dentro do nosso coração. Então o problema não de ser carne, não de ser desejo, de querer cumprir o desejo. Não sei o que fiz de perceber aqui. O problema no desejo, porque esse de desejo faz parte. Acá vindo quando temos desejo na nossa vida, isso faz parte, mas o problema de querer cumprir o dever. Porém, Davi ele diz, vai procurar saber aquela mulher. É porque ele desejava conhecer aquela mulher. Então, se ele desejava conhecer aquela mulher, por isso ele quis cumprir o desejo dele a favor com aquela mulher.
Então, assim que ele desejou, então ele quis conhecer. Então, andar em carne é desejar, cumprir ou fazer alguma coisa que te diz respeito àquilo que tu desejaste. Vamos dar exemplo, uma pessoa, vou dar exemplo simples para que entendamos de uma forma, mas não quero chegar a esse ponto, mas quero fazer. Imagina uma pessoa tem maior forte desejo de querer um telefone iPhone 14. É um forte desejo que essa pessoa está a arder com esse desejo. Então a pessoa tem um forte iPhone, mas sabe, não tem as capacidades para comprar iPhone 14 e sabe que por todo mundo quer iPhone 14, próprio eu quero, mas que vamos dizer assim, a pessoa não tem as condições para comprar esse telefone iPhone 14, a pessoa, o salário dele para comprar iPhone 14 não é suficiente, mete salário suficiente, mas ele tem dispensa, porque também vai depender das condições que ele se rodeia, que custear dentro da família muitas coisas. Então, mas a pessoa, por causa daquele desejo forte de querer iPhone, então ele fará tudo o possível para querer cumprir o seu desejo. É como o rei Davi dele e tal, ele quis cumprir o dever do seu desejo, quando ele quis cumprir o desejo dele, ele procurou saber quem é aquela mulher. O problema não era depois ele procurar saber quem era a mulher, o problema é que ele quis cumprir o desejo dele. Então, quando eu falo desejo, eu estou falando do desejo carnal, eu não estou falando, porque você, por exemplo, quando tem um vizinho, tem uma obrigação, procura conhecer, quer saber quem é o vizinho, quem é aquela pessoa. Mas Davi está me dizendo, ele começou do nada, quis saber quem é aquela mulher. Então, isso é por causa do desejo, não por causa de ser humanismo ou por causa de ser socialismo, porque quando uma pessoa tem vizinho, não se aproxima vizinho, essa pessoa não é humana, essa pessoa não é socialismo, porque nós fomos criados para nos associar, não estou a falar desse ponto. Imagina você, por exemplo, caminha no caminho, só caminha à frente da sua pessoa, tá, já ultrapassa após comprometer, esse faz parte do humanismo ou de saber comprometer, conviver, esse tipo de coisa. Então não estou a falar dessa forma, estou a falar sobre desejo. Estou a falar sobre desejo carnal. Então o rei Davi, ele quis cumprir os desejos. Então, como assim? Quando nós dissemos que estamos a andar na carne, é quando nós queremos cumprir os desejos nossos carnais. Quando nós dissemos andar na carne, é quando queremos cumprir os nossos caprichos. É quando dissemos andar na carne, é quando nós desejamos fazer alguma coisa a favor, de acordo com nossos caprichos, de acordo com nossos desejos, com... Então, é isso aí mesmo. Por exemplo, vamos falar a pessoa que tem desejo. A pessoa tem desejo de fazer algo que está no seu coração. Deixa ela falar de desejo. A pessoa quer fumar, é desejo dele. A pessoa quer beber, é desejo dele. A pessoa quer fazer coisas que não está de acordo, a pessoa quer se envolver com mulheres, é o desejo dele, a pessoa quer se envolver com homens, é o desejo dele, a pessoa quer estar com mulher por causa da formosura deles, trocar que tem um corpo bom, que não tem um corpo bom, então o desejo dele também uma mulher quer trocar um porque aquele ali tem dinheiro, aquele não tem dinheiro, porque aquele ali tem mais dinheiro que aquele ali, vou ter com aquele que tem mais dinheiro, tem condições, então o desejo dela, então a pessoa está a dizer, ele está disposto para cumprir esse desejo, então significa que essa pessoa está a andar em carne, quando a pessoa está disposto para que faça tudo a respeito desse assunto, o assunto está disposto para cumprir. Então, para cumprir, estamos a dizer, está disposto para andar atrás desse assunto. Estamos a dizer, quando está disposto, está para cumprir o desejo, está para fazer o máximo possível que vai adquirir, alcança objetivos daquilo que precisa. Então, isso significa andar em carne. Então, andar em carne é desejar cumprir os desejos. Andar em carne é desejar cumprir as suas vaidades. Então,
existe vaidade de uma forma construtiva, não quero falar dessa forma. Então, por exemplo, uma pessoa quando se chuna, quando está a organizar seu cabelo, quando é homem está a organizar sua barba, está a organizar a sua forma de vestir, combinar com o corpo dele, ver que essa roupa ele combina, isso chama-se vaidade. Isso aí não tem nada a ver com desejos carnais que estou falando aqui. E, por exemplo, se está desejo do coração, mas estou falando de carnais, desejo coração e carnais são coisas bem diferentes. Ou para quem entender desejo e carnais, deixa lá para aprofundar um pouco. Estou a falar de desejo, aquilo que nos apaixona, aquilo que nos atrai, aquilo que nos afeta também. Vestir e se atrai, homens precisam afetar, mas eu não estou a falar dessa forma. E também, por exemplo, mulheres, daquela vaidade, porque sempre está no salão, ou porque quero unhas limpas, esse tipo de coisa. Não estou a falar desse tipo de coisa. Estou a falar daquela coisa, pessoa que quando quer cumprir um desejo e procura todos os meios para adquirir aquela informação. Então, é esse tipo de coisa, dizer que andar em carne significa querer cumprir o desejo, cumprir os teus projetos, cumprir tuas vontades. Quando eu estou falando de projeto de planos, como construir, não é isso, estou falando da sua própria natureza carnal. Deixa ela de entender só, nós para que tu entendas tudo na vida nós fizemos por causa do desejo, para satisfazer os nossos desejos, para que satisfaçamos o nosso coração. Por exemplo, posso procurar brigar, mas como objetivo, porque queremos comer, porque queremos nos divertir, porque queremos curtir, porque queremos fazer muitas coisas. Podemos fazer várias coisas em termos perigosos, mas por causa de uma coisa, só para satisfazer o meu estômago. Aqueles negócios estão fazendo porque vestir, porque está na viagem, com tal fulano, esse tipo de coisa. Não dá para dizer que isso significa andar em cano. Estou fora de vestir melhor, faz parte da vida. Investir em projeto faz parte da vida. Estou dizer mais que o objetivo de investir por causa do meu estômago. Então, isso significa andar em qualquer, não estou a dizer efeito vestir, não estou a dizer que a pessoa objetividade investe aquela coisa mais para depois trazer o resultado do seu estômago para conseguir viajar. Para saber, só para viajar tem que batalhar o mundo. A pessoa sabe para comer o que para comer o que quer tem que batalhar o mundo. Então, isso é desses pontos que estou falando. Então, andar em carne significa querer cumprir os teus desejos. Ou andar em carne significa querer cumprir os seus desejos, os seus prazeres carnais. Ou andar em carne significa querer cumprir os seus desejos, paixões, que é aquilo que está afeta o nosso coração, afeta o nosso corpo, aquele que atrai. Ok, vamos ao segundo ponto. O que significa andar em carne? Prometo bom dizer-vos que significa cumprir os desejos ou querer cumprir os desejos da carne. Então, segundo ponto. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 diz assim: Uma tarde Davi levantou-se de cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então significa obedecer os comandos dos desejos. Significa obedecer os comandos do seu desejo, ou obedecer os seus desejos. Porque eu usei a palavra cumprir depois de obedecer. Deixar ela entender, fazer isso para perceber que significa querer obedecer os comandos, desejos da sua natureza. Da sua natureza. O que é obedecer os comandos? Primeiro fala cumprir, depois porque fala obedecer. A Bíblia diz que para Davi, ele, quando estava no palácio a passear, ele viu uma mulher muito bonita a tomar banho. Escuta, viu uma mulher muito bonita. O problema não está no tomar banho, está que viu uma mulher bonita. Deixar onde quer chegar, para lá, viu uma bonita. É que significa nós temos um desejo da nossa natureza natural. Temos um desejo, é algo natural. Deixa lá fazer, percebendo antes de entrar nesse assunto. Davi, quando viu aquela mulher que era bonita, até é um desejo natural. A Bíblia não diz que para ele foi traído com a mulher, ele diz que viu uma mulher bonita, então significa a natureza dele ter um desejo de atração pelas mulheres bonitas, ou de reconhecimento, ou ele tem um desejo de belezar, a natureza dele atrai de mulheres belas. Deixa ela fazer entender. Quando Deus cria o Adão e Eva, Deus coloca um desejo no homem.
Pense o Adão, quando Eva pega, a Bíblia diz que no Gênesis capítulo 3, versículo 16, Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz que a mulher viu, cobiçou, ou desejou e comeu a fruta do conhecimento do bem. Estamos a dizer que é um desejo que foi feito de Eva. Só o problema, nós estamos a dizer, o desejo dela foi feito para desobedecer a Deus. Nós estamos a dizer, há um Deus que criou um desejo nela. Próprio, quando Deus cria Eva, no Gênesis capítulo 2, versículo 7 para embaixo, quando depois Deus coloca Eva lá de Adão, Adão disse isso aqui, a mulher de mão, osso do osso. Então significa que o Adão, ele reconheceu a beleza onde Deus estava sobre Adão, o que ele reconheceu que Eva é uma mulher que deve estar com ela. Então, mas isso que ela faz, quer dizer que isso quer dizer o quê? Obedecer a significa que nós temos um desejo carnal, mas quando diz que nós estamos a dizer, isso faz parte da nossa natureza. Um desejo natural, não um desejo que se ensina. Um desejo natural, não um desejo que, como posso dizer, não um desejo que aprendemos. Um desejo natural, não um desejo que buscar. É algo que está dentro da pessoa. Por exemplo, há pessoas que têm desejo ser apaixonado por carros, essa pessoa é desejo natural. A pessoa tem desejo, apaixonado por telefone, isso é desejo natural. Isso é a pessoa tem desejo por vestimentas, como, por exemplo, mulher é um desejo natural. Mulher tem desejo de pintar um desejo natural. Mulher tem desejo de vestir, é desejo natural. Mulher tem desejo de cuidar do cabelo, isso é um desejo natural. Um desejo que não se explica, é algo de natural, faz parte da humanidade, ou faz parte da pessoa feminina, esse desejo de querer vestir esse tipo de coisa. Mas aqui nós estamos para que tratar esse tipo de coisa de desejo, não isso. Só quero fazer para perceber que o desejo é algo natural. Não uma coisa que vamos explicar a uma mulher e por causa disso, não. É como, por exemplo, o homem tem desejo natural. O desejo do homem de natural gosta de sair com homens. E isso quando falo, estou a falar em modo geral, não estou a falar em bíblico, estou a falar de natureza para que percebamos onde quer chegar. Por exemplo, o homem gosta de sair com homens, quando a noite gosta de sair com homens, assistir bola com ele, gosta de beber, gosta de curtir, gosta de sair à noite voltar dia seguinte, gosta de carro para se aventurar. Então é um desejo natural do homem, é um desejo que não se explica, é um desejo que mesmo que ele casado, ele quer sair com amigos, é um desejo que mesmo ele ter casado, ele quer assistir futebol com homens, então é um desejo natural. Por exemplo, você de ver o homem é mais apegado no futebol, por exemplo, é um desejo natural, não se explica. Não estou para defender isso, só estou a fazer para que nós percebamos, compreendemos, para dizermos, por exemplo, é aquela coisa que se diz, a pessoa não se discute com os gostos. A pessoa que diz não se discute com o gosto, então significa é um desejo natural da pessoa. Então significa que os gostos são particulares. Significa estar no coração, porque posso eu não gostar daquela pessoa que faz, mas aquela pessoa gosta. Por exemplo, há pessoas que gostam de música, eu gostar da pessoa. Há pessoas que gostam de filme, eu gostar da pessoa. Há pessoas que gostam de novela, eu gostar da pessoa. Há pessoas que gostam de notícia, eu gostar da pessoa. Então, isso estou falando de algo natural, não estou falando de coisa de Deus. Estou falando de algo natural, que isso faz parte da natureza. Há pessoas que gostam de conversar, há pessoas que gostam de se divertir. Há uma pessoa que gosta de passear, há uma pessoa que gosta de conhecer novos lugares. Há pessoas que gostam de muitas coisas. Então, é um desejo natural. Só para ver uma criança, o desejo de uma criança é natural, quer leite, quer papinha, porque está relacionado com o desejo da criança. Então a criança quer coisas relacionadas com o que quer. Precisa de ver uma criança, quando mexe lhe dar muito dinheiro, ele nunca vai querer comprar coisas de nossos pensamentos. Ele nunca vai querer comprar carro, ele nunca vai querer pensar em comprar uma casa. Ele vai dizer para quer boneca, ele vai dizer quer bolacha, quer maçã, porque está relacionado com o desejo da natureza da criança, de acordo com sua natureza natural. Então, isso quando eu quero chegar? Quero chegar a dizer que a natureza faz parte, o desejo faz parte da natureza do homem. Por exemplo, onde que já quer chegar? Por exemplo, o maior desejo do homem só atraído por mulheres. Ao homem, o maior desejo dele são traídos por bebidas. Há homens, o maior desejo deles são traídos por cigarros. Estou a falar em geral, aquela coisa que diz que o homem tem um vício, não é? Diz que todo mundo temos vício.
temos vício, mas muitas pessoas, por exemplo, costumam dizer no mundo existe 3 vícios, não para do homem, mulher, ou pode ser mulher, tem que ser bebê, mas isso eu não quero definir, só quero fazer percebendo, quero fazer perceber as pessoas quando se trata de um desejo natural, quando trata de desejo natural, a pessoa eu quero obedece os comandos do seu desejo, da sua natureza. Então, mas é tudo que a pessoa está ligado, que viemos a fazer, está a obedecer os comandos dele. Se estamos a ver a pessoa está a beber, está a obedecer os desejos dele. Se estamos a ver a pessoa está a viajar, está a obedecer os comandos dele. Se estamos a ver a pessoa está a curtir, está se aventurar na vida, está a obedecer os comandos dele. Só nós viemos em físico, mas se manifestou de interior para externo. Então estamos a dizer que tudo que fizemos na vida está relacionado com o nosso interior, mas que se manifesta em prática. Para conhecer somos desejo, só pode ver em prática, mas está revelado no meu interior, não está revelado em físico, a partir do meu interior. Tu vai ver quando uma pessoa faz algo que não gosta, que não ama, depois fica muito triste, frustrado. Vamos dizer, uma pessoa, por exemplo, vai chegar num sítio, houve uma convivência dos amigos, lá com os amigos, chegou lá para beber, quando a pessoa, a intenção dele não era de beber, a pessoa vai ficar desapontado, porque fui lá, estou arrependido, porque não está relacionado com o desejo daquela pessoa. Estou a dar exemplo para que compreendam e perceberem. É como quando uma pessoa faz algo, não está de acordo com o seu desejo. Então o desejo está relacionado, estamos a dizer, quando uma pessoa anda em casa, está a obedecer os seus comandos, está a obedecer os seus desejos, está a obedecer a sua vontade, está a obedecer aquilo ali que ele diz, o coração deseja. Então o desejo, quando Davi, viu que a mulher era bonita, ele estava a obedecer o seu comando. Estamos a dizer, se ele reconheceu a mulher é bonita, estava relacionado de acordo com a natureza. Estamos a dizer que a mulher conectou o coração dele, porque o coração dele reconhece, está na rendição das mulheres. Andar em carne significa obedecer os seus comandos da sua natureza, obedecer o comando da sua natureza. Porque a nossa natureza está feita dentro do nosso interior, o nosso coração fala por si mesmo. Anda para dizer que se Davi viu que ele diz é uma mulher bonita e estava tomando banho, traindo em termos da formosura dele, estava relacionado com o comando de sua natureza. Desculpa, estava relacionado com o seu desejo da sua natureza. A natureza dele reconhece que a mulher é bonita. Aqui nós estamos a falar de reconhecer da mulher, estamos a falar de ser atraído pela mulher, porque uma mulher por natureza é bonita. Uma mulher por natureza é bonita. E outra coisa, acredito que ninguém pode conseguir resistir na presença de mulher quando está nua, não está sem roupa. Não estou para falar isso, só estou a dizer que o Davi, ele estava de acordo com o comando dele ser atraído para a mulher, porque estava dentro, a natureza dele, o desejo de ser atraído. Nós falamos na Bíblia que Davi casou muitas mulheres, porque o desejo dele era mais traído pela mulher. Porque quando a mulher obedeceu, como estamos a dizer, aquilo que te atrai do seu interior, te atrai em teu coração. Nós somos resultado daquilo que nos atrai no seu redor. Estamos a dizer, nós somos mais apegados naquilo que nos atrai. Significa, estamos a dizer, nós a gastar mais tempo naquilo que nos atrai. Significa nós investir mais naquilo que nos atrai. Não estou a falar de ir trabalhar, não estou a falar de estudar, não estou a falar isso que estou a fazer aqui, não estamos a fazer o trabalho, é a obra de Deus que me concedeu essa graça para compartilhar contigo. Não estou a falar disso. Estou a falar, por exemplo, nos tempos livres. Quando eu falo dos tempos livres, então só esse tipo de coisa. Então, significa andar em carne é quando nós obedecemos o desejo da carne. Eu disse o desejo é natural, o problema é quando obedecer. Disse primeiro é quando cumprir, querer cumprir ou cumprir. O problema não é o desejo. Deixa eu falar uma coisa muito interessante para os cristãos, para os crentes. Assim, quando nós nos convertemos para Cristo, quando nós começamos a viver Deus, não significa a nossa natureza morreu, não significa que o nosso desejo morreu. Se a minha natureza
Porque cada um tem sua natureza, que temos que entender, cada um está inclinado de acordo com a sua natureza, o seu coração, o seu desejo. Cada um tem sua natureza na face da terra. Por exemplo, há mulheres que não aguentam com homens. Essa é a natureza da pessoa. Há homens que não aguentam com mulheres, essa é a natureza do homem. Há homens que não aguentam com bebida, essa é a natureza do homem. Há homens que não aguentam. Epa, fica sem assistir futebol, a natureza do homem. Outro fica sem jogar videogame, é a natureza da pessoa. Então são esse tipo de coisas. Porque a pessoa não tem nada a ver, porque cresceu aprende, porque tu vais ver que pode ser, por exemplo, todos nos rodeamos com muitas coisas. Deixa ela dar exemplo simples. Me rodeio com vários animais, mas nunca me apaixonei com animais. Talvez, isso eu quero dar exemplo. Isso não tem nada a ver com os rodeios. A coisa, quando uma coisa está relacionada com a tua conectação, por exemplo, a pessoa acho que nem usa a internet assim como estou a usar. A pessoa nem quer saber de internet, mas está rodeado a vários de internet, nem quer saber. Então, para dizer que tá vendo? Isso não tem nada, porque a pessoa diz que nós rodeamos esse tipo de coisa. Se existe a influência, está bem claro, está bem claro. A influência existe, não estou contra ele. Mas estou a dizer aquilo que mais fala na pessoa, aquilo que está dentro da própria pessoa. Porque toda pessoa que faz pela influência, a maior parte depois se arrepende. Não fica satisfeito com a coisa que faz, pode fazer depois de terminar do fim, do resultado, vai ficar chateado. Vamos dar uma mulher não tem desejo natural de ser muito atraída com qualquer tipo de homem. De repente foi conviver um dia caiu numa armadilha. Acabou, dormir com o homem para o fim muito mais. E acordar aquela pessoa não vai dizer que pá, que uma noite maravilha, que a noite para que aproveitei, pá. Que homem máximo para não vai falar isso, vai dizer, meu Deus, estou arrependido. Não importa também for pessoa do mundo, imagina ser cristão, ele vai ficar arrependido, a pessoa vai dizer, porra, para me vergonhar. Vai dizer, estou me sentindo humilhado. Então, vai dizer, está relacionado com a inclinação. Mesmo se for aquela pessoa dizer, pá, gostar de experimentar nova coisa, por ser uma pessoa muito gosta de experimentar uma coisa. Vai dizer, oh meu Deus. Mas tem homens, por exemplo, homens que existem assim, dizem que, porra, gostei daquela mulher, para quem está com aquela mulher, faz de tudo, porque sentiu tração naquele momento, mas não natureza dele. Porque temos que entender, pode sentir uma influência, uma atração naquele momento, mas não ser natureza da pessoa. Mas vai dormir com a mulher, depois acorda amanhã, depois está arrependido, porra, eu fiz, pá, onde está, onde me meti. Está vendo? Está para dizer, isso está a ver com a natureza. Mas o que quero dizer sobre os cristãos? Quero dizer assim os cristãos. Por nos converter em cristão, nós não deixamos de carregarmos a mesma natureza. Por isso é a natureza que viemos com ele. Se estou conectado com os desejos de determinada área, isso quando estou em Cristo, isso não muda a minha natureza. Não deixa de ser, os desejos não saem. Isso eu tenho que entender as pessoas. Porque é a minha natureza. Por isso no Galatas capítulo 5, versículo 17 diz que pá, a maior guerra é entre espírito e carne. Porque a carne porque o espírito quer lutar cobiça contra a minha vontade. A carne cobiça contra o espírito. A carne é contra o que o espírito diz por causa do meu desejo. E também o espírito é contra o meu desejo, por causa do meu, é contra a minha carne, a minha pessoa por causa do meu desejo. Então há uma guerra que existe entre espírito e carne. Então, só esse tipo de coisas. Pode dizer que desejo faz parte natural. Você conhece quais são os teus desejos, sabe o que mais já te atrai na vida, sabe o que mais te afeta, te atrai, o que faz dia a dia. Pois você acaba a obedecer. Uma coisa que tu não consegue ficar sem fazer essa coisa, só está a obedecer é tua natureza. Quando eu estou falando da tua vontade, dizer para que jogar game, está a obedecer o teu desejo, para não ficar sem andar de carro, está a obedecer o teu desejo. Não estou falando de você trabalhar com o carro, não estou falando de você trabalhar, não é isso. Você pega do carro, que anda do carro de uma coisa do nada, nem sabe o que fazer com o carro. Não está a dizer, vocês têm em casa, dizer, pai, deixar frescar um pouco a memória. Você só porque ama o carro, que anda do carro, está a ver. Isso é uma coisa de obedecer. Eu quero só aventura, só quero passar a aventurar, esse tipo de coisa. Você só quer sair do nada, porque quer se divertir, esse tipo de coisa.
Então isso significa que estamos a obedecer nossos comandos. O problema nós estamos contra os desejos é quando nós obedecemos. A primeira parte é cumprir os desejos e obedecemos. O segundo ponto é quando nós queremos obedecer os comandos da nossa natureza. Quando diz os comandos, os desejos da nossa vontade ou dos nossos corações. Isso chama-se obedecer nossos comandos. Então andar na carne significa obedecer. Vamos ao terceiro ponto. Segundo Samuel 11, versículo 4, diz assim: Davi mandou que a trouxer e se deitou com ela e havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Davi mandou que a trouxera e deitou com ela e acabando... E deitou-se com ela. Ok, vamos lá dar essa palavra. Deitou-se com ela, essa parte que quer. Significa satisfazer seus apetites. Aqui que eu estou a dizer, o terceiro ponto, significa satisfazer os seus pedidos. Andar satisfazer os pedidos, apetites, significa satisfazer os desejos, significa satisfazer aquele desejo que arde, significa querer satisfazer aquele desejo que nos queima. Significa querer satisfazer aquele desejo que não me deixa sossegado. Vamos dar exemplo. Davi viu Betseba. Então vi que acabou reconhecendo que é bonita. Então não estou contra a bonita. Não estou isso. Uma pessoa é bonita por natureza, não é? Sim, não estou contra isso, só que ele acabou veio para eu estou falando bonito, fala da atração da beleza dela e que ele atraiu, acabou ele por ele ser uma pessoa cumprir o seu desejo, acabou mandar por querer realizar o seu desejo, acabou mandar procurar saber que aquela mulher depois foi se deitar com ela. Palavra deitar, não estamos a falar que deitar e dormir como nós usamos a nossa linguagem. A palavra deitar significa manter relações sexuais. Então, essa palavra deitar, que ele acabou se envolver com ela relações sexuais. Essa é a palavra se deitar bíblica. Isso fala por causa sobre pessoas que não são cristãos. Por isso essa palavra é para tudo. Eu proponho para todo pessoal do mundo, tanto para os cristãos, tanto para os religiosos. Então, são esse tipo de coisas. São esse tipo de coisas. Então ele depois o resultado é querer satisfazer. Andar na carne significa tu satisfazer os seus apetites, satisfazer os desejos, ou significa alimentar os seus apetites. Significa alimentar eles, alimentar nossos desejos, alimentar nosso prazer, alimentar aquilo ali que nos existe para fazer. Então nós queremos já pôr em prática. Então que significa já pôr em prática, já realizar, já fazer, concretizar. Porque então cada pessoa fica completo quando tudo já realizou, já concretizou. Por exemplo, Davi, ele concretizou por se manter relações com ela. Ele já chegou de satisfazer o apetite dele, o desejo dele. O desejo dele por causa de sentir a atração, depois o desejo de querer conhecer a ela. A pessoa obedeceu os comandos dele de sentir a atração da beleza dela. Por isso, por sentir o prazer do comando dela, acabou obedecendo, mandar para que conhecesse aquela mulher. Mas soubesse que era a mulher de Urias, eles não quis saber, ele quis satisfazer os seus desejos. Deixa eu falar isso aqui forte que eu vou falar. Uma pessoa, quando é casado, não se sente suficiente, tanto mundo, tanto cristão, tanto religioso. É casado e vai se deitar contra a mulher. Quando a mulher vai se envolver com outro homem, além de seu homem. Isso significa a pessoa querer satisfazer a si mesma apetite sexual.
Porque quando fala dessa palavra essa, é que a pessoa não está satisfeita com a sua relação. Significa não se satisfaz a sua esposa o suficiente, o homem, o mar suficiente, só se sente realizar seus apetites, porque apanhou aquela, não sei, porque a mulher dele não tem um corpo que ele esperava, a mulher, porque o marido dele, porque não aquilo como pensava, deixar estar com aquele João, deve estar com Maria. Porque Davi tinha mulheres. E outra coisa, talvez sabia que o BT saber era uma mulher casada. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ele um homem quando vai conquistar uma mulher dizer, pô, sou casado, o homem diz que pai, eu não quer saber, teu marido quer saber de você. Significa aquele homem, o segredo pro bem, que quer satisfazer o seu apetite, quer satisfazer o desejo que sente com aquela mulher, quer satisfazer o prazer o que ele sente com aquela mulher, ele quer se satisfazer, até significa ele somente está a andar em carne para a sua satisfação, do seu prazer. Peixe não quer saber casado ou não casado. Então, mulher também. Mulheres que, por exemplo, só não vou falar muito na parte das mulheres, essa parte que eu quero falar. Por exemplo, a mulher que se envolve com homens casados por causa eles estão passando mal na vida porque querem sustento. Porque há mulheres que depois foi abandonado com o pai do filho, depois sustento fica com essa parte, isso já não tem nada a ver com a situação que é tratar, mas que fala da outra. Por exemplo, há uma mulher que é carente, vamos dizer assim, é carente de ter relações sexuais, já estava contra o homem, aquele homem depois de só casado, aquela mulher diz que não quer saber, então aquela mulher quer satisfazer o apetite dela, a necessidade da carência, aquilo que ele dá fada, então diz que era o homem para o importante é me satisfazer, então mas é que ela quer o homem por causa da sua carência, por causa do seu desejo, quer manter as pessoas, quer alimentar-se através do sexo. Então, para dizer que o desejo carnal significa é satisfazer-se, é realizar o prazer, é realizar a tua vontade antes de dizer que o concreto está satisfeito. Porque o homem só realiza, só fica satisfeito quando realiza. Deixa ela falar isso aqui. Como é que eu vou falar? Por exemplo, fala a parte mais dos homens. Os homens gostam muito de assistir vídeos pornográficos. Então, vídeos pornográficos, então, como posso dizer? Então, eles significa, pá, quer ver aquela imagem programado, aquela imagem, como posso dizer? Ok, imagem programado, não, imagem tratada. Então, significa ele quer satisfazer o prazer dele, quer se sentir realizado por assistir. Só por assistir já é suficiente. Já se sente realizado porque viu aquela imagem que esperava, não sei, queira ver o. Depois consegui explicar. E também, quando diz que vamos ver, por exemplo, fotos nuas, não é? Então, fotos nuas, então, ele acaba quer se sentir realizado. É que é um desejo que partiu do coração, quando partiu do coração, depois que vem para satisfazer a si mesmo, andar para se sentir realizado. Existe um acidente que acontece, infelizmente, hoje em dia, a nossa internet não ajuda. Quer dizer, não tem nada a ver com dizer, está a ver com um acidente. A nossa internet hoje em dia não ajuda, principalmente pessoas que trabalham com a internet entendem. Mas hoje usar o Google, você está a usar uma página de, vamos dizer, para você, por exemplo, está a pesquisar a coisa, a internet, coisa de Deus. O que é a Bíblia, por exemplo? Como começa a te dar a informação, às vezes tu vais entrar numa página que vai tratar a sua ação, de repente está a ver uma foto nua, que nem consigo entender como é que esse tipo de sistema funciona, não é? Então, para dizer que isso quer dizer, mas isso não quer falar sobre esse tipo de, mas quer falar de que a pessoa pode depois se focar, estar distraído aí, mas isso não significa prazer. Nas redes sociais, por exemplo, vamos falar Facebook, não é Facebook. Facebook, às vezes, temos páginas, a pessoa estamos a ver toda a informação, ela de repente vê uma mulher que
condições não favoráveis, então a pessoa acaba se concentrando aí. Isso só quer fazer para que os homens entendam dizer que esse é o desejo natural do homem. Então, mas acontece um acidente, de repente a pessoa não estava a dizer. Também que existe, que disse mulheres que cai por emoção, não, isso não tem nada a ver, acabou e saiu em casa, você foi conversar com os amigos, depois viu um cara aí, pô, chama ele de qualquer mais distraído e depois acabou caindo no papo, sem se aperceber, acabou se envolver com aquele homem e depois sai a isso não foi desejo, não é? Mas estou defendendo traição, não que eu estou tratando traição, eu estou tratando desejo, cara, não, por traição é outra coisa também. Porque não deixa de ser traição, traição é traição. E também como aquela coisa diz que depois na internet o foto não acho que foi um acidente, não deixa de ser pecado, pecado é pecado. Mas isso quer dizer sobre natureza carnal. Desculpa, desejos carnais. Desejos que é satisfazer. Andar a dizer que significa que quero cumprir os teus desejos. Segundo ponto, obedecer os comandos do teu desejo. Terceiro ponto, se satisfazer. Estou a dizer que para que tu de que andas na carne é quando tens vontade de querer cumprir os teus desejos. Diz, hoje eu tenho que fazer isso. Da mesma forma, Davi dizer, não, eu tenho que conhecer aquela mulher. Então ele fez de todas as pessoas mandar aquelas pessoas. Segundo ponto, então, obedecer os comandos de, porque quando tu obedeces os comandos, depois queres cumprir, quando queres cumprir, satisfaz. Aí quando se torna que andas em carne. Porque quando digo isso, eu digo só algo natural, só algo da natureza humana, limitado de fazer para da natureza. Por exemplo, pode surgir um desejo e depois o desejo, e depois ter um desejo, sempre quando surge um desejo, sempre algumas regras existem. Vai querer cumprir, depois pode querer obedecer o comando, mas se não te satisfaz, tu não pecaste. Temos que entender. Ou não andaste estava no espaço de carne, mas não chegou de uma conclusão a cair. Então, para dizer, andar em carne é isso, porque o resultado da carne é depois cair em pecado, se torna pecado. O andar em pecado não estamos a falar o desejo por si mesmo. Estamos a falar das condições que eu me falei aqui por mim, é querer cumprir e obedecer e depois satisfazer. Realizar, porque chamamos que o meu sonho foi realizado. Mas também fala sonho de emprego, falamos sonho de casamento, não estou falando de... Estou falando só cada dia que fizemos, estamos a realizar sonho que muitos não entendem, só por realizar o sonho. Então isso significa andar em carne. Que eu disse, faz parte da nossa natureza. Não estou a dizer andar em carne faz parte da natureza, estou a dizer que carne é parte da natureza, é um desejo humano. A carne, a nossa natureza, a pessoa diz, significa pessoa, no princípio, significa várias coisas. É a própria nossa natureza humana. A carne é próprio nosso coração. A carne é própria nossa natureza pecaminosa. Mas não estou defendendo para andar na carne, mas estou a dizer que nós fazemos parte dessa carne, fazemos parte dessa natureza. Já é pecado quando nós já começamos a andar em carne. Já queremos desejar, cumprir os nossos desejos, queremos obedecer aos desejos e queremos satisfazer. Deixa eu dar exemplo. Hoje você pode estar com vontade de um desejo, o outro amanhã. Então o desejo varia-se. Pode dizer, por exemplo, como da mesma forma, dizer, hoje tenho desejo de comer esse desejo. Só fica, o desejo vai ser o mesmo para sempre, não é isso. Porque a pessoa depois vai pensar, ok, se assim hoje tenho até amanhã, não é isso. Por exemplo, os casais entendem. A pessoa nem tem dia, tem prazer, tem desejo para manter relações, nem está aí. Mas há dia essa pessoa está disposto, está afim de se fazer manter relações. Fazer, talvez não todos os dias a pessoa vai ter esse desejo. Então, da mesma forma, quando dizemos andar em carne, não todos os dias a pessoa vai ter esse desejo, ou vai ser as mesmas coisas, vai ser variedades, vai ser variáveis. Mas o problema não é por causa dos desejos, é por causa quando andamos neles.
Os pecadores também andam nos desejos, andam nos seus prazeres, por isso não querem falar muito de só pecar, nem falar muito os prazeres de querer ir para curtir, tirar, fazer esse tipo de coisas, não quer saber de Deus, porque quer fazer a vida dele em carne, quer fazer esse tipo de coisa, porque se sentir satisfeito, quer se sentir realizado, quer ser o homem, quer curtir, ainda quer fazer mais, quer beber, quer estar mais, quer curtir com aquele ali, pegar lá, não está vendo, não, porque não quer saber de Deus. Então, já acontece por causa de carne. Por causa deles estão a seguir esses métodos que eu disse a andar. Por dizer, eu posso seguir Deus agora, não comigo, ainda quer realizar esses feitos. Ainda quer realizar os meus desejos, quer satisfazer a minha vida. Se ele está a obedecer o coração dele que ele diz, se ele está a cumprir os desejos dele que diz, se acaba a haver um conflito. Se soube casar, infelizmente acaba a dizer, pai, já não tenho prazer para ti. Amor, vamos separar, não sou obrigado a ficar mais contigo. Essas são pessoas que depois já estão a obedecer os seus desejos, querem cumprir os seus, quer cumprir os seus desejos, acaba a ser satisfeito, vai ser satisfeito quando se divorciar. Isso chama-se andar em carne. Divórcio chama-se andar em carne. Trocar a mulher, trocar homem chama-se andar em carne. Viver nas coisas do mundo, não quer saber de Deus, significa andar em carne. Procurar saber mais disso, se interessar consigo, não se interessar com Deus, significa andar em carne. Procurar se interessar em si, não se interessar só com o justo, significa andar em carne. Então, isso significa andar em carne. O homem não procura saber e quer satisfazer a sua mulher, a mulher também não quer satisfazer a sua mulher, significa andar em carne. Porque nem tudo andar em carne é aquele tipo de coisa que vamos levar no pecado. No momento que não penso sobre o outro, já estou andando em carne. No momento não tenho interesse nas coisas de Deus, só quer saber de mim, mas estou andando em carne. Chama-se andar em carne. Então, que Deus possamos refletir, pecador. Tu estás a fazer por causa de si, da sua natureza carnal. Estás a fazer por causa da sua natureza pecaminosa. Estás a obedecer os seus comandos, estás a obedecer a si mesmo, estás a pensar que estás certo por causa de querer obedecer, deixar o coração falar mais alto, deixar o seu desejo falar mais alto, deixar a sua vontade de falar mais alto. Depois de tudo isso queres realizar, a pessoa nunca se sente satisfeita, sempre quer ser repetitivo, até cansar nunca vai cansar, religioso também. Isso aí que é a falar profundo, talvez vou desenvolver, só vou tratar a andar em carne sobre religiões para entender melhores. Crentes também. Há crentes que depois caem no pecado, depois dizem que pá, Deus não tem, eu pequei, eu não presto, é tua natureza, isso é normal, não se condena, não se julga. Você é humano, você faz parte da tua natureza, o teu desejo faz parte. O importante é se arrepender e pedir perdão, debater perdão, sempre isso acabou, não se condena, não se julga. Você não pensa por ser Jesus Cristo como seu Salvador, mas pensa que vai ser perfeito até a morte, não, vai cometer erros por causa da sua natureza. Não, você é a tua natureza, pensa, quando acontece o dia, ele te avisa. Chega a tempo, você é um espiritual do nível incalculável. Quando fala espiritual, estou a dizer que você não quer saber nada da carne, nem quer se preocupar, mas chega de repente, pum, cai, é na tua natureza. O desejo não tem diferença, a doença quando tu pode fazer melhor para teu saúde estar bem, mas se chegou a doença de ti, pum, caiu sobre, se está doente, é como o desejo pode você fazer de tudo, dizer para não quer saber isso, se vê de repente, pum, caiu o desejo, entrou o teu sonho de não se perceber. Você ficou aqui no telefone só de nada, pum, caiu na internet, grafia, de repente tem que ver na internet coisas que não tem cabimento. Então é isso. O problema é só pedir perdão e se fazemos para dessa natureza pecaminosa. Não temos diferença com o pessoal do mundo, porque também nós somos do mundo. Jesus que diz, nós somos do mundo, sim, mas diz, pertencemos à mesma, a nossa natureza é o mesmo. A diferença é quando nós deixamos de obedecer, deixamos de cumprir os dois desejos, deixamos de realizar. A diferença é esse.
Todos eu, você podemos ter o mesmo desejo. Eu, com o pecador religioso, creio que podemos ter o mesmo desejo, mas a diferença vai ver onde estão os resultados. Será que eu cumpri, obedecer e satisfazer? Se não fiz esses três, você escapou do pecado. O segredo é isso. Se caiu, só se arrepende. Pecadores precisam de Deus também, vocês. Tudo que você faz não quer saber de nada porque está em carne. Deixa eu dizer, falar mais do coração, esse tipo de coisa para o fim mais. Obrigado. Que Deus possa os abençoar. Creio que pode ser uma palavra muito edificante. Creio que pode ser uma palavra que traz mudança na sua vida. E peço que compartilhe o vídeo para avante, alcance os outros. Que Deus possa os abençoar a todos.